Sejam muito bem-vindos, estamos no SafetyCast, o podcast da Safety World. Estamos hoje aqui com a nossa convidada, Andresa Molinário, do escritório Molinário Fresh. Acertei o nome? Sim. Agora sim. Andresa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Hoje vamos falar de um tema que bem recente, né? Agora, dia 20 de março, alterou e pelo que você até fez um videozinho colocando na internet, surgiu muitas dúvidas, né? E a gente achou melhor por bem trazer esse tema para o nosso podcast para a gente poder discutir e bater um papo aqui sobre isso. Seja muito bem-vinda novamente, Andresa, ao nosso podcast. Obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês, falar aí com a sua audiência, né? Sempre muito emocionante ter a oportunidade de conversar acerca de temas tão atuais. A gente vai tratar do assunto da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e assédio, né? Foi a novidade aí trazida pela Lei 14.457 de 2022, que acabou gerando uma série de atualizações na norma regulamentadora número 5, né? A NR5. Esse é o nosso tema aí, nosso bate-papo de hoje. E falando sobre NR, principalmente a NR5, é uma norma bem antiga, lá de 78 mesmo, e ela veio sofrendo aqui várias alterações, olhando aqui mais ou menos umas 10 alterações, mas passou um bom tempo aqui sem alteração, e por muito desses tempos ela foi considerada uma norma que se tratava simplesmente, tinha mais relacionado a sindicato, e agora ela trouxe essa reformulação, acho que foi para um tema bastante atual, né, e trazendo condições aí que nós sabemos que principalmente essa nova lei traz para regulamentar e traz novos critérios para trazer novos ares da CIPA também. Até porque a CIPA já estava desacreditada, entendia-se que CIPA era um cabide de emprego, que as pessoas só se candidatavam para poder ter lá a sua garantia de emprego, né, que não é estabilidade. Sim. Isso é bem, eu sempre faço questão de frisar, de falar de garantia de emprego e não de estabilidade. Eu acho que esse tema trouxe coisas novas, eu acho que é bem legal a gente discorrer, conversar sobre o assunto e trazer à tona esse tema que está tão em evidência nesse momento. Isso. A CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela tem uma importância muito grande nas empresas, né, quando ela é realmente, verdadeiramente atuante, porque visa realmente fazer aí uma conscientização das pessoas quanto aos acidentes. Eu sempre falo para os meus alunos na faculdade e quando eu vou fazer alguma palestra nas empresas que o trabalhador ele deve sair de casa em segurança e retornar para casa em segurança. Então essa tem que ser a preocupação tanto do próprio trabalhador quanto da empresa. E, com isso, as medidas implementadas pela CIPA passam a ser essenciais. Então, a gente não pode deixar a CIPA ficar desacreditada. Em relação à questão da CIPA ser um cabide de empregos, ela tem realmente esse condão quando a gente tem ali pessoas interessadas só na garantia de emprego ou na estabilidade provisória, como a lei coloca, né? A gente chama de estabilidade provisória porque vai ser por um período determinado de tempo ali, o mandato mais um ano após o término do mandato, que é aquele empregado eleito pela CIPA, terá a garantia de emprego em razão dessa atuação dele. Eu acho que faz sentido ele ter a garantia de emprego, porque se a CIPA é verdadeiramente atuante, ela vai causar alguns incômodos no empregador, né? Tentando fazer com que esse empregador, obviamente, cumpra a legislação, cumpra as normas de segurança. Então, faz sentido o empregado que atua na CIPA ter a garantia de emprego. O que não faz sentido são os colegas de trabalho elegerem para a CIPA aquele empregado que já não tem muita vontade, né, e afinidade com o trabalho apenas para protegê-lo de uma demissão. Então, isso que não faz muito sentido. Então, acho que tem que sempre pensar dessa forma. E agora a CIPA ganha uma nova roupagem. Ela passa a ser a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. E quando a gente fala de assédio, é bastante importante que a gente se preocupe mais ainda, né? Eu sempre, quando vou falar sobre o tema de assédio, muitas das vezes as mulheres, né, elas acabam tentando ignorar qualquer tipo de assédio no dia a dia para que não cause, às vezes, um conflito, um problema. E, assim, muita gente já se acostumou a passar pelo assédio fazendo de conta que não sofreu e que não sentiu, né? Mas agora o tema passa a ter uma relevância ainda maior. Eu acho que é importante a gente falar disso e é importante que as empresas atuem nesse sentido. Deixa eu fazer um parênteses nessa fala sua, Andresa. Quando nós sabemos que historicamente a questão de assédio no trabalho
e tinha muitas brincadeiras, trocadilhos de cunho de assédio. Tem que passar na sala do chefe, foi promovido, sentou no colo do chefe. Tinha muitas das coisas, eu acho que esses termos eles têm que ser banidos mesmo no ambiente de trabalho, por conta que são preconceituosas, são formas, são frases, são falas preconceituosas. E seja nesse tempo seu, porque a Andresa não só, né, tempo com advogado, mas também trabalhou muito, tivemos a oportunidade, inclusive, de trabalhar juntos em recursos humanos. Tem algum caso mesmo que eu acho que a gente consiga falar, dar exemplos, por exemplo, de assédio no ambiente de trabalho, que até então não era algo divulgado, e agora, de repente, que parece uma coisa comum, como eu falei, com temas, por exemplo, frases preconceituosas, frases de assédio, e que as pessoas podem ficar antenadas, entendeu? Isso daqui não é comum, não, isso não é uma frase, não aceito, isso é uma frase preconceituosa, isso é uma forma de assédio. Tem alguma coisa eu não vou falar de casos específicos, você tem razão, né, da questão de sigilo profissional em algumas questões, não, né? Mas é alguma coisa, ou de casos sim, até né? mesmo. Eu acho já visto. Sim. Então, assim, tem questões que são muito próprias. Por exemplo, a gente, quando fala de assédio, a gente tem que pensar o seguinte: quando elogio não é assédio. Assédio é quando se ultrapassa o limite do elogio. Então, você falar de forma respeitosa para um colega de trabalho que ele está bem vestido, que ele está bonito, é uma coisa. Outra coisa é você falar levando para uma conotação sexual. Então, falar, olha, é muito diferente de falar você está bonita do que falar para a pessoa que ela tem atributos físicos e ela tá, vamos botar aí entre parênteses, não sei nem se a gente pode falar aqui assim, você está gostosa. É diferente, entendeu? Então, falando assim, bem no popular, são coisas desse tipo. E é importante também que a gente coloque na mesa que o assédio não é só homem em face da mulher. Então, pode ter assédio de mulher para homem, de homem para mulher, e também a questão aí dos relacionamentos, né, que a gente tem homoafetivos, homem com homem, mulher com mulher. Então, pode ser, tudo é caracterizado assédio, desde que a pessoa, obviamente, ultrapasse o limite, né, do razoável. Então, assovios, aquelas formas de gesticular com a boca, né, que a pessoa às vezes faz alguns sons tentando trazer alguma conotação, isso é assédio, convites incessantes para sair. É muito importante também a gente pensar na questão do assédio quando a pessoa tem um cargo de chefia e se usa desse cargo de chefia para fazer convites, para tentar fazer com que a pessoa, né, ceda a uma pressão para um jantar, para um encontro. Então, são várias as formas de assédio. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque também tem muita questão da interpretação, né? Então, hoje, como as pessoas podem ter interpretações diversas acerca de uma mesma forma, então o cuidado tem que ser ainda maior. Então, aquela pessoa também que tem a mania de falar tocando, então tem que ter muito cuidado. Eu me lembro que uma época eu trabalhava com uma pessoa na empresa e ele tinha essa mania de falar colocando a mão, né? E aquilo me irritava profundamente. Então, às vezes você ia falando e ele ia se aproximando para perto de você. Ele ia dando um passinho para frente, dava um passinho para trás e botava a mão no teu ombro. Então, isso é realmente muito incômodo. Então, até o dia que você fala, olha, você pode não colocar a mão? Dá para falar sem me tocar? Né? Então, a pessoa tem que perceber você isso. Você pode presentear ela também. Tem um livro que chama O Corpo Fala. Sim, e aí você fala da invasão dessa zona de privacidade. E aí você pode presentear a pessoa. O Corpo Fala. Pode pegar esse livro e presentear a pessoa e fala, lê esse capítulo aqui específico, marca lá com marca-texto. Mas quando a NR5 agora fala Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, CIPA, eu tenho certeza que diversas empresas está surgindo diversas dúvidas. Como tratar esse tema? Porque ela, principalmente, ela fala lá no item, né, das atribuições da CIPA, ela fala no item J, ela fala incluir temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho nas suas práticas. Sim. O que eu quero dizer, no seu entendimento, por que acontece? Muita da norma regulamentadora, diferente da NBR, da norma brasileira regulamentar, a diferença da norma regulamentadora para a NBR é que a NBR destrincha melhor como fazer isso.
a norma diz, a NR fala o que tem que ser feito, mas não fala como tem que ser feito. Então, cabe às empresas aqui, atendendo o mínimo solicitado na NR para aplicar. Mas, historicamente e por proficiência e conhecimento, eu vejo que cada empresa interpreta de uma forma diferente e aplica da sua forma. Eu vejo um pouco de dificuldade nas empresas e compreender esse entendimento e a forma de aplicar. Então é legal esse podcast, a gente aqui está fazendo, é importante falarmos que são opiniões nossas, né? Também. Principalmente baseadas nos nossos conhecimentos empíricos, de estudos e tempo na indústria e no mercado, de entender como vai aplicar. E baseado na aplicabilidade dos outros itens da norma, eu vejo que as empresas vão buscar algo na internet, buscar algo nas comissões, de interface com outras empresas para poder entender como está fazendo. E como você tem ideia, você pensa como que você acha que a empresa pode aplicar isso de uma forma efetiva? Até porque, né, quando a gente fala da lei, ela diz que tem que criar um canal, né, de denúncia. Será que misturando um pouco da lei com a NR5, trazendo esse tema, o que você acha que pode trazer? A lei complementa? Você acha que é importante a empresa colocar a CIPA para poder também participar da investigação ou não? São coisas distintas. E que, vamos lá, trazendo à luz, qual que é o número da lei mesmo? É a Lei 14.457 de 2022, é o artigo 23 dessa lei. Essa lei, quando ela foi publicada, ela deu um prazo de 180 dias para que as empresas pudessem se adequar, porque seria o prazo que passaria a ser exigida a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. A lei trata de outros temas, trata da questão de maior empregabilidade para a mulher, mas o tema de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio é só o artigo 23. Então, é para focar nesse artigo. Então, como a gente está hoje tratando desse tema, é o artigo 23 que a gente vai realmente usar como foco. Bom, a lei determina, antes de falar da lei propriamente dita, né, a lei fez algumas menções à CIPA e essas menções precisaram ser incorporadas na NR5. Então, nessa questão da lei, ela colocou que a empresa deveria utilizar, né, essa expressão nova de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio nas CIPAs. Então, primeira coisa, só para as empresas que têm CIPAs instaladas. Empresa que não tem CIPA não tem essa obrigatoriedade, né? E também a questão de que essas empresas vão precisar incluir, a lei é muito clara, as empresas precisam incluir regras nas suas normas internas, nos seus regulamentos internos. Então, tem empresa que tem código de conduta, tem empresa que tem regulamento interno, então vai precisar fazer aí, obviamente, um aditamento dessas normas para fazer a inclusão de como vai funcionar as medidas de prevenção e combate ao assédio e outras formas de violência. Aí, que outras formas de violência? A gente não tem só o assédio sexual como forma de assédio. Tem o assédio moral, né? Então, que também acaba sendo muito gravoso. Tem a questão também hoje que é do racismo, da homofobia. Então, todas essas questões podem ser tratadas e entendidas como outras formas de violência. Então, o primeiro passo, alterar as normas internas ou o regulamento interno da empresa, adequando a nova normativa. Depois disso, é importante dizer que a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, vai ter que tratar e assédio, né? Vai ter que tratar do tema na sua pauta regular de reuniões. Então, vai ter que, obviamente, fazer aí a qualificação, né, dos cipeiros. Os cipeiros precisam entender bem o tema. E também, a cada 12 meses, a empresa precisa implementar ações. E que ações seriam essas? Na minha visão, assim, agora que você perguntou a minha opinião, eu implementaria na CIPA palestras sobre assédio. Na CIPAT, por exemplo, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Isso, na CIPAT. Eu deixaria um calendário dentro da CIPAT para tratar de assédio. Até porque vale lembrar que retirou aquele item que falava sobre DST e AIDS,
E agora é o Isso. momento já, porque todo mundo ficava, ai, o que que eu vou incluir? Não tem mais nada para poder falar de reais. Isso. Agora tem bastante tema Sim, para o poder tema falar. de assédio sexual ele é bem amplo, dá para trazer diversos exemplos, né, pegando jurisprudências, decisões dos tribunais, como são Uhum. tratados os temas. Então, assim, vai ter que utilizar isso na CIPAT, pode ser utilizado também panfletos, cartazes, né, usar isso dentro da intranet da empresa, dentro das informações que são no dia a dia transacionadas dentro de uma empresa. E tem um canal de denúncia. O canal de denúncia, tem empresas que já têm canal de denúncia estipulado em razão do compliance, que Uhum. toda vez que houvesse, né, qualquer forma ali de burlar qualquer lei ou qualquer questão relacionada às normas trabalhistas, as normas de Condutas éticas, conduta, né? né, de ética, já tinha um Uhum. canal de denúncia. Então, quem já tem canal de denúncia é amplificar ali, ampliar esse tema, botar esse tema dentro. Uhum. Quem não tem vai ter que criar um canal de denúncia. Aí, nesse canal de denúncia, pode ser um e-mail, né? Tem que ter uma pessoa responsável, que as pessoas saibam que vai ser a pessoa que vai ter a ética necessária para analisar. E ela não pode analisar sozinha, geralmente é uma comissão. Aí você perguntou se eu achava que a CIPA deveria participar dessa comissão. A norma não fala quem participa, quem não participa, mas diz que a empresa vai determinar através da norma interna, do regulamento interno do Código de Conduta. Então, a princípio não seria obrigatório, mas poderia, desde que houvesse essa determinação na norma interna. E havendo essa determinação, obviamente, teria que ter uma comissão aí um pouco mais multidisciplinar, né, para conseguir fazer uma apuração totalmente desvinculada ali às questões pessoais, É, e né? até o objetivo da CIPA, né? A CIPA, ela é constituída, tanto que ela não fala de forma paritária, né? O que que seria essa Sim, forma paritária? Constituída por representantes do empregador e representante dos empregados, em mesma condição e quantidade de pessoas, justamente para poder ter uma isonomia de discussão, tanto que defenda os interesses da empresa e defenda os interesses do empregador. Eu acho que o fórum ficaria muito legal de discussão, é, para trazer esses temas nas reuniões ordinárias, né? Eu acho que faltou na norma aqui, porque quando a norma regulamentadora ela trata de reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias, justamente, por exemplo, no acidente de trabalho grave, a norma fala que a comissão tem que se reunir em uma reunião extraordinária para tratar a apuração daquele acidente grave. sim, E não tem detalhado aqui falando, no caso, se tiver uma denúncia for nítida e notória, que aconteceu dentro da empresa, será que também cabe uma reunião extraordinária da CIPA para poder discutir isso? Então, esses detalhes que eu senti falta aqui na NR5, eu acho que isso poderia ser de uma forma um pouco mais detalhada e para entender porque eu acho que a CIPA vai causar uma bola dividida por conta da lei e esses itens da NR5 falando que tem que inserir. Eu ainda me preocupa um pouco de que forma que a empresa vai conseguir tratar isso, incorporar nas reuniões e, num caso excepcional, onde a CIPA entra. Então, isso não tem. Se for pensar da forma que é constituída a CIPA, né, que todo mês acontecem as reuniões de forma ordinária, e na eventual necessidade de um acidente grave ou com potencial grave a acontecer as reuniões extraordinárias, se isso também vai acontecer quando se falar de violência ou de possível assédio. E aí isso tem que estar muito bem escrito. sim. Não sei onde seria o ponto de Então, equilíbrio da empresa junto eu acho que tem que fazer um desenho muito bem feito no código de conduta, no regulamento, na norma Uhum. interna de uma forma geral. E é importante a gente dizer que o denunciante é garantido a ele o anonimato. Então, Uhum. ele nem precisa se identificar quando ele faz a denúncia. Se ele quiser se identificar, a questão é dele, mas também a apuração tem que ser feita sem que ele seja exposto, sem que essa pessoa seja exposta para os demais. Então, o anonimato é obrigatório, a lei determina dessa forma. Então, eu acho que assim, vai ser difícil no início? Vai. Toda modificação, toda alteração causa um certo desconforto, né? Mas Uhum. daqui a pouco as empresas já vão estar um pouco mais habituadas. Então, o importante é fazer um bom desenho nesse momento. Então, obviamente, muitas empresas não vão conseguir fazer isso sozinhas, vão precisar de consultorias para fazer,
né? Vão precisar ir. Aqui estamos. Já, inclusive, já incluímos no nosso treinamento essa pauta. Nosso treinamento, inclusive, já tem. Tanto o nosso treinamento de forma presencial quanto o EAD. Isso é um item também que a norma trata aqui, parte de treinamentos. Não, é importante, por exemplo, até mesmo as palestras sobre assédio sexual, quem vai fazer, qual é o tipo de palestrante apto a falar sobre assédio sexual? E aí, o que você acha? Eu acho que é advogado. Ah, é? Temos Não. uma advogada aqui que faz Sim. esse tipo de palestra, por exemplo. Né? Psicólogo, também temos psicólogos. Eu acho que o psicólogo também pode falar no viés do que gera na pessoa, das consequências, né? Porque realmente tem pessoas que ficam traumatizadas e que isso, às vezes, e assédio é um também dos temas que, às vezes, vai acabar gerando um afastamento do teu trabalhador. Ele vai para a Previdência Social com problemas de origem psicológica em razão de ter sofrido assédio sexual, assédio moral. Então, é uma questão também de saúde do trabalhador. Então, o psicólogo pode falar? Pode falar dentro desse viés, né? Principalmente para evitar esse tipo de tema de tratamento, né? Entre os profissionais, assim. E, às vezes, as pessoas falam assim, mas assédio é só uma verbalização? Não. Um olhar pode ser assédio, né? Um olhar pode representar uma forma de assediar. Então, assim, o Tribunal Superior do Trabalho ele tem uns vídeos sobre assédio que são bastante interessantes. Eles são ilustrados, então eles mostram cenas do que é assédio. Eu costumo usá-los assim nas minhas aulas para demonstrar muito claramente para os alunos que, olha, o assédio não é só aquela verbalização. Às vezes é uma mensagem no WhatsApp, às vezes é uma forma de olhar, é uma forma de assoviar, é uma forma de gesticular. Tudo isso pode significar assédio. Então, eu acho que tem que olhar como um todo. Pois, vamos colocar esses links na descrição do vídeo, tá? Aqui na descrição do vídeo vai ter os links lá do Ministério Público do Trabalho? Não. A gente tem do Tribunal Superior do Trabalho. Acho que o Ministério Público do Trabalho, ele também tem série de vídeos, eu não me recordo se tem desse tema. Andrés, caminhando para o final aqui do nosso podcast, que eu acho que vai ser bastante esclarecedor para as pessoas que estão ouvindo aqui, vai poder ter ideias, né, de como implementar isso na sua CIPA também. E é legal voltar aqui no item que a gente começou, lá o 5.3, quando fala de atribuições, que ela fala assim, lá no item J, né? Incluir temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho nas suas atividades e práticas, né? Acreditamos que sejam práticas da CIPA. Por exemplo, a CIPAT, as campanhas criadas pela CIPA, né? Então, e é importante citar que a CIPA não tem que só trabalhar na CIPAT, não, né? Porque a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, não. Ela tem que ir além disso. E uma das coisas que eu sempre falo, principalmente quando dei muito treinamento de CIPA, é que esses temas têm que sair do muro da empresa. Não pode se ficar preso à empresa. Eu digo que uma CIPA atuante ou a empresa se preocupa com a CIPA quando ela envolve a família, quando ela envolve o externo, né? E sempre, CIPAT, você vê, quando a empresa faz algo para poder mobilizar a família, geralmente é na CIPAT. Então, esse tema, principalmente quando a gente fala de assédio sexual, né? A gente pode, como que a gente pode citar também, ou dar um exemplo de um assédio sexual a pessoas fora da empresa, né? Então, tem alguma coisa, algum caso que você poderia contar? Bom, eu vou contar um caso que aconteceu um dia comigo na rua, assim. É exclusivo, hein? Exclusivo. Eu acho que, assim, as pessoas, às vezes, né, atribuem de forma errada de que o assédio, muitas das vezes, ele é causado pela forma como a mulher se veste, como a mulher se porta. E eu acho que a gente tem que desmistificar isso e tirar realmente a culpa da mulher. Ela é vítima, no caso do assédio, né? Ou qualquer outro sexo, se for homem também. A pessoa que sofre o assédio, ela é a vítima. Então, não é a forma que ela se veste que ela se porta. Então, um certo dia, eu estava passando pela rua, eu me visto sempre de forma muito comportada, até mesmo porque eu acho que a minha profissão exige, né? Não tenho nada contra quem faça de forma diferente. E aí vinha na minha direção 3 homens. E eu achei até assim, eu olhei e achei 3 homens distintos vindo, um de terno e gravata, com uma idade um pouco mais avançada, de barba branca e tal.
um mais jovem, de mochila nas costas, também de terno e gravata, e um outro de roupa social. Então, 3 homens que você diria, posso passar do lado e não vou sofrer um assédio ou coisa igual, não vão fazer nenhuma gracinha igual costumam fazer se você passa na beira de uma obra. Bom, quando eu passei, ele fez uma gracinha, ele mexeu comigo. Naquele momento, eu não pensei. Eu parei, virei para ele e falei, o que o senhor falou? E apontei o dedo para ele. E aí ele parou, os outros 2 paralisaram. E ele olhou para mim e falou assim, eu te elogiei. Eu falei, não, o senhor não está me elogiando, o senhor está me assediando. Eu tenho o direito de andar na rua sem ser assediada. Foi nesse termo que eu falei para ele. Aí ele pegou e olhou para mim e falou, me desculpa, doutora. Daí ele começou a me chamar de doutora, não sei da onde, nem sei porquê. E aí eu falei, não desculpo, eu tô cansada de pessoas como você, não acho certo, o senhor não pode fazer isso. E comecei a fazer um discurso, as pessoas no meio da rua começaram a parar, né? Ali comecei a fazer as pessoas se movimentarem, a olhar o que estava acontecendo. Aí quando eu já estava no meu limite, eu falei, o senhor dá licença daqui, o senhor vai embora. E virei as costas e saí, assim, os outros 2, eles ficaram paralisados. Ele ficou muito constrangido, porque eu acho que nunca na vida dele ele deve ter sido confrontado por alguém, né? Ele devia ser acostumado a fazer essas gracinhas e nunca teve um confronto. Não aconselho ninguém a fazer isso na rua, porque a gente nunca sabe quais serão as reações, né, das pessoas. Não sei, hoje em dia as pessoas, né, andam armadas, praticam lutas, então pode ser. Eu podia realmente fazer uma agressão física, mas foi um caso assim bem emblemático que eu me senti muito ofendida com a forma como ele falou, com as palavras que ele disse, e eu não consegui resistir e ficar quieta, sabe? Então, eu acho que o objetivo dessa lei é isso, não é as pessoas fazerem como eu fiz, de confrontar o assediante, mas de levar a denúncia no ambiente de trabalho para o canal de denúncias. E é importante a gente esclarecer ainda que a própria lei fala, Rafael, que ainda que haja toda a investigação no âmbito do trabalho, né, as punições no âmbito do trabalho, porque o funcionário, a gente não falou dessa característica, né? Então, quando a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio vai fazer aí toda a parte de orientação, de combate, né, às formas de assédio e de outras violências no ambiente de trabalho, e a empresa vai implementar o canal de denúncia, as normas, a empresa, quando receber uma denúncia, e essa denúncia vai garantir o anonimato da pessoa, a empresa vai fazer o processo de investigação. Feito o processo de investigação, se ficar comprovado que essa pessoa realmente cometeu o ato de assédio sexual ou outra forma de violência no ambiente de trabalho, a empresa pode punir. E aí, como essa punição vai ser aplicada? Aí a gente vai para o tema de justa causa. Por quê? Que temos um podcast gravado que vai sair logo após esse, então. Ótimo. Vai para o tema de justa causa, por quê? Porque o assédio passa a ser considerado, depois de toda essa normatização, ao meu ver, uma falta grave. Se é falta grave, não é advertência. Eu não posso manter no meu quadro de funcionários, dependendo da forma como foi aí a questão toda, que passou por uma investigação, eu vou simplesmente dar uma advertência para o funcionário e ele vai se manter trabalhando. Então, assim, vai, obviamente, depender da forma de apuração e do que foi apurado. Dependendo do que foi apurado, sendo verificado que a falta é grave o suficiente, o funcionário vai ser demitido por justa causa. E essa vai ser a penalização que ele vai sofrer no âmbito do trabalho. Mas para por aí? Não. Porque ele pode sofrer, né, também as sanções penais cabíveis a esse caso. Então, lá na esfera criminal, ele também pode sofrer ali as sanções que são determinadas pela lei. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Então, como é que a CIPA leva esse assunto além dos muros da empresa? Eu acho que é conscientização. Se você consegue conscientizar o seu trabalhador, ele vai multiplicar isso dentro de casa, né? E eu acho que quanto mais a gente estiver falando dos temas e quanto mais a gente puder participar, né, por exemplo, por que não a empresa fazer uma participação numa escola, né, ter uma atuação multidisciplinar e também levar temas, porque eu acho que tudo é uma questão de educação, né? Se você consegue conscientizar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que isso não é tolerável, eu acho que a gente começa a mudar esse rumo, né? Porque não é tolerável você ter pessoas, você está num ambiente de trabalho, você chegou para trabalhar, está lá, né,
focado no seu trabalho, senta um colega do seu lado e começa a fazer alguma forma de assédio com você, né? Então, eu acho que tem que ter um respeito e a gente sempre tem que pensar até onde vai o nosso limite e até onde vai o do outro, né? Respeitar o espaço do outro. Eu acho que isso é muito importante. Sim, muito bom, Andresa. Estamos caminhando para o final e foi muito bacana. Hoje nós falamos sobre a nova NR5, pelo menos essa alteração, essa redação que entrou em vigor em 20 de março agora de 2023 e que trouxe um novo nome para a NR5, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, Andresa, muito obrigado novamente por estar participando aqui do Safety Cast, podcast da Safety World. E, novamente, como as pessoas fazem para te encontrar na rede social, se tiverem dúvidas e quiserem entrar em contato, e sem mandar gracinha, sem falar nada, sem fio-fio, e só para poder saber mais detalhes sobre o tema. Bom, nas redes sociais, né, eu sou prof. Andresa Molinário, né, porque eu coloco aí, sou professora, além de advogada. Então, Andresa com Z, Molinário, me encontra nas redes sociais. E lá vai ter todos os caminhos para me encontrar aí em outros locais, no escritório, enfim. Inclusive tem vídeo sobre isso, né? Tem um vídeo lá na minha página das redes sociais falando exatamente dessa lei que entrou em vigor, né, em 2022, mas ela deu um prazo de 180 dias para adequação, que foi quando aí essa NR foi republicada e passou a exigir que as empresas agora tenham a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Ou seja, se a sua empresa ainda não fez, a alteração ela já está atrasada. E para uma consulta presencial, como faz para poder encontrar o escritório Molinário Fresh? Bom, meu escritório fica na cidade de Resende, né, no Centro Empresarial em Campos Elíseos. O telefone, deixa também o telefone? Claro, jabá completo. Bom. Link na descrição. DDD 24 3321 2915. Sim, que ótimo. Andresa, novamente, muito obrigado. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Safety Cast. É um prazer a gente estar conversando. E muito obrigado pela amizade e pelo tempo que você presta serviço para a gente. A Andresa é responsável pelo departamento jurídico aqui da Safety também. E além de todo o conhecimento jurídico, conhecimento de recursos humanos e todo o apoio que dá para a gente aqui. Então, recomendo, faça contato com a Andresa no que precisar, pois com certeza vai ser de grande valia ter esse contato com ela. E caso vocês tenham alguma dúvida, queiram deixar algum comentário, e se vocês já estão adotando a nova NR5 na empresa de vocês, acho muito bacana, deixa escrito aqui, escreve aqui embaixo nos comentários o que vocês têm feito, qual a prática, para a gente de repente gravar um novo vídeo ou sugestão de novos vídeos também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, Andresa, e até o próximo podcast. Safety Cast, o podcast da Safety World.